A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, Neurotalk no ar. E hoje nós vamos falar um pouco da saúde mental. Mas a saúde mental de um geral em si. Saúde mental da sociedade, né, doutor? Vamos falar um pouquinho como que tá. A saúde está bem? Não, tá péssimo. Terrível? Terrível. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu acho que a gente, eu fiquei refletindo muito nesses últimos dias, né? A gente fala tanto aqui da condição autista e tal. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais a respeito do que nós estamos fazendo e o como que está a nossa sociedade. Certo. Tá? E eu acho que a nossa sociedade ela precisa resgatar algumas coisas que estão perdidas no nosso contexto. O nosso mundo virtual, ele tem produzido um conjunto imensurável de conteúdos. E eu até falo das redes sociais, porque a gente fala muito sobre redes sociais na condição autista, o prejuízo que isso provoca, neurológico. Mas a gente precisa resgatar o prejuízo desses conteúdos para as pessoas, tá? Então, assim, hoje nós temos uma produção de inverdades muito grande. A famosa fake news. A famosa fake news. Porque cada um coloca o que quer, né, na rede, tu já notou? Exatamente, só que... Tu lança aquilo ali, deu, e diz que é verdade. E diz que é verdade. O conteúdo hoje da rede social, ele acaba se transformando numa referência para aquilo que eu deveria ser ou fazer, que é uma coisa mais grave, tá? Então, as redes sociais hoje, elas idealizam e constroem formas comportamentais de agir, modelos físicos que você deveria ter, posturas que você deveria angariar, e são contextos absolutamente ilusórios, tá? Por quê? Porque nós somos diferentes, cada pessoa é uma pessoa, cada um de nós tem um gosto, tem um desejo, tem uma habilidade. Eu acho que muitos também que estão ali na frente da telinha nem são o que eles estão mostrando. Sim. É um estereotipo daquilo, eu queria ser assim, eu sou. Saiu dali, já não é a mesma pessoa. Sim, porque o que acontece? A rede social ela também se transformou num contexto comercial muito forte, e você vai produzir aquilo que vende. Sem dúvida. Tá? O que mais me chamou a atenção e que me preocupou em termos de saúde mental, e eu acho que o que levou a gente a definir esse tema, Céu, semana passada nós tivemos Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. Sim, tá? O Brasil todo falou. O Brasil falou. Mas não falou positivo. Para quem gosta de cultura e acompanha um prêmio extremamente importante, uma atriz que está no mercado há décadas. Sim, vem de família, né? Que já fez o Brasil tanto se emocionar quanto rir muito com ela. E você escutar comentários de que aquilo não valeria nada em virtude de uma bandeira política, aquilo me preocupou muito, tá? E eu acho que isso serve como um exemplo muito grande de como que as pessoas dentro do contexto social estão percebendo, pensando e reagindo a essa sociedade, tá? E aí nós vamos trazer um outro contexto. Nós estamos vivendo, e eu quero que tu me desminta, alguns anos de muita hostilidade em virtude disso. Sem dúvida. Então, a partir do momento em que você não gosta daquilo que eu publico, você gera uma inimizade comigo. Ou tu é contra partidariamente também, porque isso aí aconteceu, entrou guerra entre famílias. Sim. Não é só na sociedade. Exatamente. E a pessoa parece que ficou cega com aquilo, né? Tu não vê mudança, tu não vê o lado bom, tu não vê nada. Exatamente isso. Então, assim,
é um momento da gente se perguntar de como que nós estamos nos conduzindo, tá? Porque isso passa a ter um caráter literalmente obsessivo. Sim. Tá? As pessoas estão... Raivoso e obsessivo. Competitivo, tá? Gerando conflitos importantes entre as pessoas e gerando conflitos, tu mesmo acabou de colocar, entre as famílias. Aonde que isso vai parar? Tá? Então, eu acho que o resgate de individualidade, o resgate daquilo que você é, daquilo que você quer e daquilo que você deseja, ele precisa acontecer urgentemente, porque a minha vida não é a sua vida. Sem dúvida. Tá? E outra coisa importante, a gente está notando, falando da rede social, nós temos que viver em sociedade. Sim. Né? Nós estamos falando aqui da saúde da sociedade, mas nós temos que viver. E eu fui no restaurante almoçar, e numa mesa tinham 7 pessoas. 5 estavam no celular, nós estávamos conversando. Uma não estava porque era uma criança, mas uma criança pequenininha, porque senão logo ela vai ter. E isso ele está afastando a sociedade. Então o ser humano, a saúde, ela está o que? Afetada, porque nós estamos desaprendendo a viver, a conversar. Tu vai numa festa, tu quer mais mostrar onde tu tá do que tu curtir aquela festa. E aí a gente pode... Ou uma janta, um almoço. Tu falou dessa mesa, né? Eu recentemente estava num hotel, acordei para tomar café com a Karen e tinha uma criança em torno de 4, 5 anos que não comia, não tomava café porque não queria largar o celular, tá? E aí o que acontece? Psicólogo é um negócio complicado, né? Mas se você sentar hoje num restaurante, tá? Ou for num happy hour e você encontrar um casal sentado, é muito comum você observar que esse casal ele não conversa e muitas vezes ele está no celular. E tá assim ainda, né? Nós estamos aqui, oh, que legal. Isso. Mas mostra pro celular, daí a outra já responde por ali. Isso aí tá muito comum. E aí a gente tem que ir um pouco para a dinâmica do dia a dia e a gente observar o seguinte: como é que hoje está sendo construída essa dinâmica? Então as pessoas elas acordam muito cedo, elas vão para o seu trabalho, elas saem do seu trabalho, muitos vão estudar depois de noite. Sim. Tá? Muitos têm mais de um emprego. Tem empregos na madrugada. Exatamente. Final de semana, as pessoas ou elas dormem muito no final de semana porque estão cansadas, ou elas passam o final de semana em torno do eletrônico. E aí o que acontece? Você vai abandonando a si mesmo, você vai abandonando as suas relações, você vai abandonando responsabilidades que você assume, uma simples, sou pai, tá? E eu não assumo essa responsabilidade. Mas não é muito mais fácil para a criança ficar quieta, dar um celular? É o que está acontecendo, né? Mas é o que está acontecendo. Tá? Eu não estou tendo a responsabilidade de criar, de brincar, de pegar no colo, de jogar para cima, de fazer brincadeiras, né? Exatamente. E aí você impede de ter uma construção, a gente conversa muito nos bastidores, né, que nós somos velhos, de coisas que nós vivemos na nossa infância e na nossa adolescência, tá? E que nos trouxe benefícios. Tudo bem, vamos botar na mesa uma coisa clara, ok? Nós estamos em 2025, terceiro milênio, hoje nós temos uma realidade tecnológica e virtual que domina. Mas vamos aproveitar para o bem? Não vamos tirar isso da pauta, tá? Realmente o mundo ele é tecnológico. Agora, a humanidade não é tecnológica. Ser humano, né? Humano é uma coisa maior do que essa tecnologia. E quando eu falo desse clima de hostilidade, essa hostilidade ela está acontecendo na relação com você e na relação comigo mesmo. Sim. Porque as pessoas estão menos tolerantes consigo, as pessoas estão mais insatisfeitas consigo, consequentemente isso gera
um nível de ansiedade maior. Será que é porque ela está vendo um modelo que está vendo nas redes sociais, aí eu não me encaixo, eu tenho mais barriga, eu não sou tão forte, eu não estou indo numa academia, eu não sou malhado, mas eu vejo um modelo ali que eu me identifico e me frustro por isso? Pode ser isso? Eu acho que isso contribui profundamente, tá? Porque aí tu tá falando dessa questão física, comportamental, tem a questão financeira, tem a questão... Tem gente que só anda de navio e avião, helicóptero, o outro não. Exatamente. E sem sombra de dúvida, essa busca que eu faço para me tornar semelhante àquele que eu estou idealizando nas redes sociais, ela vai me gerar frustração, tá? Por quê? Porque eu pertenço a uma cidade, a um bairro, uma cultura, uma situação financeira que talvez não me leve a ter um helicóptero um dia. Sim. Eu tenho um modelo biológico, eu tenho um padrão físico que talvez não me leve a ter aquele corpo que eu estou idealizando lá na frente. E isso gera frustração total. E aí já começa a ter uma ansiedade. E já começa. E hoje, vamos falar um pouquinho da ansiedade. Hoje é o mal do século. Sim. E pode ser tudo em função disso que a gente está falando. Dessa saúde da sociedade. Exatamente. Tá, o que vai estar respingando em nós, né? Exatamente isso. Tá? E aí começam as hostilidades contra tudo e contra todos, né? Você começa a ver a hostilidade e a guerra contra o mundo autista, que a gente já conversou aqui. Você vê a guerra contra alguém que resolve fazer um trabalho comunitário no bairro X, porque é petista, porque é isso, porque é aquilo. Ou é bolsonarista, que agora só existe isso no Brasil, né? Não existe outra coisa. Então, assim, eu acho que o grande mal que está acontecendo na humanidade hoje é a perda do exercício do pensar. As pessoas não pensam mais. Então estão emborrecendo? Total. Isso aí já é um estudo, né? Não. Que as crianças, elas estão emborrecendo, porque hoje tu não pensa. No nosso tempo, o que a gente tinha que fazer é decorar a tabuada, tu lembra disso? Hoje não, calculadora. Tem que saber mexer aqui. Céu, eu vou pegar uma coisa que hoje, eu não vou dizer que está extinta, mas está muito rara. As pessoas não leem. Tá sumindo isso, né? Exatamente. Tá? E a leitura, eu não vou entrar aqui numa questão técnica, mas a leitura, ela faz um processo de desenvolvimento cognitivo, ela amplia a tua capacidade de análise, ela amplia a tua visão crítica sobre as coisas da vida, que tem que acontecer, só que existe uma diferença. Eu sento contigo para conversar sobre uma coisa que eu não concordo, e de repente nós vamos ficar aqui horas tomando café e batendo papo, e vamos saindo rindo e batendo nas costas um do outro. Isso é exercer o poder crítico, tá? Agora, eu dar de dedo em você e tentar convencer de uma coisa que... isso é uma coisa... Que tu acha. Isso é irracional, isso não se pensa. Mas hoje está isso, doutor Clécio? Sim, hoje está isso. Eu vejo no meu grupo de amigos, como tu deve ver nos seus, e não é só num grupo, porque eu participo de várias, gente estando no meio de uma televisão, e a minha vida foi sempre estar em eventos, trabalhando. Eu vivo em vários mundos diferentes, vários grupos de sociedade. É do grupo da turma da sauna, é do grupo da turma do tira, é do grupo do pessoal das viagens, é do pessoal das televisão. E a gente vê que isso está acontecendo em todos os grupos, não é isolado. Se fosse um caso isolado, até era mais fácil de trabalhar, eu acho. Sim. Mas não, ele está em tudo, né? Não, ele está pulverizado, tá? O que eu percebo hoje é que, assim, a individualidade, ela cresceu muito. E aqui, quando eu falo de individualidade, eu estou falando de um contexto mais negativo. É uma individualidade carregada com egoísmo muito alto. Estou me introspectando muito eu? Estou ficando muito narcisista? Eu me amo e deu. É mais ou menos isso, tá? E o coletivo, ele tá ficando num segundo plano, entendeu? E é claro, precisamos ter individualidade sem sombra de dúvida. Eu sou psicólogo, eu trabalho e luto por isso todo dia, mas o indivíduo, ele não pode estar carregado de egoísmo. Pessoas precisam de pessoas, e cada um vai trabalhar isso do seu jeito, da sua característica, da sua forma, tá? Agora, quando eu trago o egoísmo junto, eu tô me ferrando pro resto do mundo.
E aí é onde fica doente a nossa sociedade, que nós estamos afastando em vez de unir a sociedade. Exatamente. Então nós vamos pegar o celular, ele aproxima os distantes e afasta os presentes, os mais próximos. Eu vou trazer um tema aqui que é muito tema da condição autista, e nós vamos pensar junto, tá? Se nós tivéssemos hoje uma sociedade saudável, com pessoas que pensam, que têm senso crítico, Que buscam algo juntos. nós precisaríamos ter uma lei de inclusão? Não. Não. Porque- De jeito nenhum, não necessaria. Porque a inclusão... Mas inclusão para tudo. Porque eu não sei porque que eles querem incluir, a cor. Por quê? Diferenciar um ser humano pela cor. Mas Olha o ano que nós estamos. Marcelo, justamente todo esse processo acontece porque, assim, nós somos pautados historicamente, isso é história, Tudo bem. tá? Lá de trás, 100 anos atrás. Secular, tá? Por um processo de desigualdade. Sim. Por favor, isso não é um papo político. Isso é história. Não, isso aqui tá? não, nós não Então, discutimos assim, política. Então, Nós assim, não discutimos. a desigualdade, ela é histórica. Sem dúvida. Certo? Então, nós estamos em 2025 numa era tecnológica e tal. O que acontece? 2025, tecnologia, cheio de coisa, nós temos mulheres que têm dificuldade de terem acessos a responsabilidades e cargos maiores. Certo. Quando conseguem, elas ganham em torno de 30%, 40% menos do que homens. Hoje, quando você pega as estatísticas de assassinato, de reclusões indevidas, esse público ele é predominantemente negro. Tá? Hoje, quando você fala da questão sexual, o Brasil tem o maior público de violência contra transgêneros que existe na face da Terra. Tá? Hoje, quando você pega uma criança que está na condição autista, muitos pais precisam entrar no Ministério Público para conseguir direitos que estão na tal da lei da inclusão. Então, veja, por que isso acontece? Porque não tem respeito. Tá? Perdeu-se o respeito. E não se tem o respeito porque essa luta de individualidade, ela busca fazer a manutenção e prevalecer o eu, tá? Eu vou te falar um tópicozinho que volta e meia rola nas redes sociais. Porque é um absurdo o governo pagar para o detento X por mês. Gente, ele não paga para o detento, ele paga para o filho do detento que está passando fome lá fora porque o cara está preso. Entendeu? Então, assim, essa falta de conhecimento, as pessoas não leem. As pessoas não leem jornal. Não se aprofundam no assunto e falam que eles compram. Então eles escutam o CEL falar lá que o auxílio reclusão é um absurdo porque o preso fica lá, porque não sei o que, e tomam isso como verdade. E aí tudo aquilo que eventualmente incomoda, que gera desconforto no contexto social, tá, é refutado. Foi o que a gente falou no programa anterior, até o auxílio à condição autista. O pessoal não entende que uma mãe que teria que estar trabalhando ou um pai não vai poder trabalhar para poder dar uma atenção. Exatamente. E daí não, vamos cortar o auxílio. E como que vai ficar? Vão passar fome? Exatamente. Porque ela precisa do dinheiro nessa condição. E assim são todas as condições. E o que é interessante nessa discussão toda é que as críticas mais contundentes e agressivas são de pessoas que não têm nada a ver com a área, que não tem nenhuma parente Mas foi autista. o que nós falamos, ele olhou no celular, ele viu uma notícia e ele replica. E ele vai lá e replica, tá? Então, assim, a partir do momento em que a gente conseguir resgatar que nós precisamos ter uma equidade, eu não falo igualdade porque igualdade todos nós somos diferentes, tá? Mas nós precisamos ter uma equidade, nós precisamos dar condições às pessoas sobreviverem em todo e qualquer sentido. Se você é um paciente, uma pessoa que tem um quadro depressivo, você precisa ter uma condição para conseguir sobreviver. Se você tem uma doença física importante, você precisa ter um acesso médico, um tratamento, você talvez precise também de uma adaptação na sua questão de trabalho. Gente, isso não é da mordomia, isso é o óbvio. E o que o pessoal não nota também, né, Clécio, é que o que é o servidor público?
Ele é um que vai gerenciar para nós como se fosse o pai e a mãe a renda de uma família. E tem que ver onde tem os problemas e ajudar. Sim. Né? E às vezes o pessoal não vê também isso. Não consegue ver onde está o problema. Porque se eu colocar um cara que é pescador para mexer no computador, ele não vai entender. Agora, se eu colocar o pescador na pesca, ele vai entender, ele vai ajudar. Então, às vezes, falta esse equilíbrio. Falta esse equilíbrio. Por quê? Porque tu me ajudou, eu vou te ajudar. E aí as doenças, a saúde mental pega também. E veja, você me ajudou, eu vou te ajudar. Gente, isso é um processo que deveria ser natural. Tá? Resgatando, pessoas precisam de pessoas. Sem dúvida. Tá? Se nós voltando o tempo, nós ia tomar café junto para nós conversar. E vamos voltar a 26, 27 anos atrás. Então não é de hoje que nós sentamos. Sentar para nós conversar e se ajudar. Sim. Né? Isso que está faltando hoje. Claro. Porque é mais fácil mandar uma mensagem pro Cléber e tu já responde falando outra coisa. A impressão que eu tenho hoje é o seguinte: minha casa é o meu planeta. Certo. Tá? Entendi. É como se aquilo que eu vivo fosse algo exclusivo. É um pequeno príncipe, plantinha só para ele lá. Exatamente, como se não existisse nada ao entorno. Eu vou me preocupar comigo e com algumas pessoas que estão na minha convivência. Eu olho só pro meu umbigo. E olho só pro meu umbigo. E o restante, que sofra a dor, que seja que for. Exatamente isso. Então, para nós finalizar, nós temos 5 minutos. O que seria o principal para nós começar a melhorar a saúde mental da sociedade? Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que ser resgatada são as pessoas se olharem no espelho e conversarem consigo. Mas não mentir. Não. Em que sentido? É no sentido assim, o que eu quero para mim? O que vai me fazer feliz? Tá? Vamos para aquela história do ter 2 empregos. Eu preciso ter 2 empregos? Aquela pergunta, por que eu fiz filho? Pra bonito? Para os outros cuidarem? Tá? Isso tem bastante, hein? Predominante. Meu Deus do céu. Eu estou feliz no meu trabalho, é isso que eu quero exercer. Eu acho que começa por aí, esse resgate da minha identidade. Se conhecer. Tá? Porque veja, eu vou usar uma expressão bem pejorativa aqui. Quanto mais mal amado eu sou, mais eu vou tacar o sarrafo no outro. Porque se eu não sei me amar, eu vou saber amar o próximo. Tá? A outra questão é a seguinte, você tem que ter muita consciência de que todas as pessoas têm necessidades. Sim. E você não pode ser um crítico contundente à necessidade do outro por você anular a sua necessidade, achando que você vai ter o corpinho do fulano da rede social. Vai ser bonito X, igual o céu de olho azul, cabelo comprido. Não, né? que vai ter o helicóptero do fulano tal. E daí a inveja mata. É própria inveja. Isso é uma inveja, o ciúme. Em algum momento, em algum dia, isso vai explodir, tá? E principalmente você tem que avaliar como é que está a temperatura do seu humor e da sua vibração todo dia, tá? Porque assim, gente, se você não acordar sorrindo e feliz de manhã, é porque alguma coisa está errada. Igual hoje que a gente madrugou, né? Tá, tirei o céu hoje cedíssimo da cama, ele me recebeu sorrindo, os dois morrendo de sono. Com o olho inchado, podemos estar com o olho inchado, porque hoje nós estamos de madrugada gravando. Mas tudo bem, entendeu? A gente está aqui de boa, estamos gravando. Então, assim, é isso que está faltando, Celso. Certo. Tá? E uma coisa que eu luto muito, porque eu sou dessa geração e eu exerço Somos muito do século isso, passado, né? Graças a Deus. Gente, busquem informações concretas para a vida. Não trabalhem com ilusões, tá? A pior coisa que existe é você trabalhar com achismo. Então, assim, antes de sair falando bobagem, se certifique, abra um jornal, leia, tá? Vá numa fonte que fale a verdade, né? Exatamente, porque veja, não é só uma propagação social que a informação falsa traz uma propagação social doentia. Isso começa com você.
Você começa a acreditar em coisas que não fazem sentido nenhum, e daqui a pouco vem alguém e te desbanca e diz, não, cara, tu tá totalmente errado e o teu castelinho vai por água abaixo. E deu, né? E ali a pessoa vai desmoronar mais ainda. Eu acho que dá um assunto pro próximo programa, nós continuar. Religião e saúde mental. Onde a religião pode ajudar? Pode ser o tema da próxima. Da próxima, já tá eu acho que fechado. isso é interessante. Porque a pessoa tem que ter fé. Sim, mas ela não pode se apegar às mentiras da religião. Semana que vem nós vamos falar sobre isso então. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Abração. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu.